Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar sobre inovação para a sustentabilidade. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns exemplos. Nós já conversamos sobre alguns exemplos no Brasil e eu queria trazer alguns exemplos de inovação voltada para a sustentabilidade em outros países, sejam países desenvolvidos ou nem tanto, digamos assim. Bem, como de praxe, eu vou dividir a minha tela, compartilhar a minha tela. Eu preparei uma pequena apresentação, né? Vamos lá. Eu queria começar a discussão com uma notícia que eu li essa semana passada na BBC e achei muito interessante. O Fórum Econômico Global, que é um evento que reúne a nata da economia mundial, propôs, e isso é engraçado que tem uma participação do Príncipe Charles da Inglaterra, propôs uma ideia de se aproveitar a crise econômica e a crise a crise sanitária gerada pela pandemia para fazer um outro reset, né? Você começar do zero, vamos fazer uma coisa mais ecológica, sustentável, já que a gente tem que refazer tanta coisa, vamos refazer do jeito certo. Aí, o interessante é que essa ideia, que em princípio é uma ideia que é fantástica, né? Quer dizer, que deveria ser bem vista, foi encarada como uma espécie de complô global para acabar com os pobres, né? Para que só os grandes milionários sobrevivessem e para criar um mundo que fosse adequado para os ricos. Bem, eu não quero entrar nesse assunto, né? Porque é um assunto que gera muito debate, mas eu queria propor a vocês, antes da gente começar, um pequeno interlúdio. O interlúdio, para quem não conhece, é uma pequena peça musical, né? Que é um pequeno trecho musical, digamos assim, que fica normalmente entre dois movimentos maiores numa música, que normalmente é uma música clássica, digamos assim. Então, só para fazer um parênteses sobre essa questão da teoria da conspiração e como que isso pode ser maléfico, né, e como se pode perdurar por muitos anos, quando eu vi essa notícia, eu me lembrei desse senhor aí. O Eisner é um americano, né, bastante conhecido, ele já é falecido, infelizmente, mas ele é muito conhecido, entre outras coisas, por esse personagem de quadrinhos, o Spirit, que é uma espécie de detetive e tal. As histórias em si não são a grande coisa, quer dizer, essas histórias são muito interessantes, mas o mais interessante dele é a composição gráfica que os quadrinhos têm. Esse aqui eu trouxe só para identificar a revista, mas para cada história ele tem um quadro de abertura que é um exercício de composição maravilhoso. Mas não é por isso que eu estou trazendo que eu trouxe o Will Eisner à discussão aqui, mas por uma outra obra dele. Ele era judeu e lançou esse livro, né, que saiu no Brasil com o título O Complô, que é a história secreta dos protocolos do sábado do Redução. Esse livro, esse conjunto de textos, os protocolos do sábio do Sião, foi um texto criado na Rússia, na segunda metade do século XIX, que, por sua vez, é uma cópia de uma obra francesa do século XVIII, né? Eu não me lembro agora qual que é, mas não é o caso. É um plágio e que é uma espécie de um diálogo, que é um estilo literário, né, do século XVIII,
um diálogo que, digamos assim, que representaria a discussão de um grupo muito pequeno de judeus que queriam dominar o mundo. Essa história, ela foi, essa obra ela foi disseminada na Rússia, na época dos czares, do Império Russo, no final do Império Russo, e foi muito popular. Foi traduzida para várias línguas na Europa e foi lançada em vários países. E por mais que demonstrasse cabalmente que era falso, e foi demonstrado várias vezes, e é interessante, esse livro do Will Eisner, ele é muito interessante porque ele é brilhante, digamos assim, porque ele mostra toda a história com detalhes, né? As várias vezes que ficou demonstrado que esse livro era falso, né? Esses protocolos. E esses protocolos foram uma das fontes do Minha Luta, que é o livro do Hitler, que ele escreveu na, na cadeia. Ele cita essa obra dos protocolos do Sião, que foi, até onde eu consegui descobrir, traduzida para o português e lançada no Brasil em 1936. E ela é, curiosamente, disponível na internet. Se você colocar lá, tem o texto integral. Então, é interessante que é um tipo de história que foi sabidamente inventada, que é sabidamente falsa, que foi uma das fontes, ao longo dos últimos 150 anos, de algumas das piores tragédias do mundo, e mesmo assim é disseminado como uma espécie de notícia falsa. Uma espécie de, não, como uma notícia falsa. E é interessante que esse conceito de fake news, ele é muito popular hoje. Mas aí, por que eu achei interessante a história do, do Great Reset, que é uma coisa que não é nova, é uma coisa que vem, e é uma coisa que a gente deve, obviamente, evitar. Mas o que eu acho assim, curioso é como que as pessoas repetem os erros sem uma discussão, porque o, a, esse livro dos protocolos é obviamente uma farsa, e vários princípios que são colocados nessa teoria da conspiração, são sempre, obviamente, falsos, mas as pessoas, enfim, né? Vamos voltar ao nosso assunto. O que eu queria falar, só dizer, o que eu queria comentar é que essas questões ligadas à sustentabilidade, elas, a meu ver, um ponto de vista um pouco pessoal, elas estão se tornando cada vez mais importantes. E elas são, digamos assim, as questões ambientais, fundo de discussões extremamente importantes hoje no mundo, em termos, inclusive, de modelo econômico, de modelo de produção, de um modelo de sistemas de produção. Então, eu acredito que nos próximos anos essa discussão vai ficar cada vez mais passional e cada vez mais sujeita a esse tipo de, digamos assim, de interferência, né? Mas vamos lá. Eu queria trazer para vocês alguns casos e eu vou tentar, digamos assim, combinar alguns exemplos que eu achei na internet, achei na literatura, né? E sempre as fontes, elas estão aqui. Esse caso é um caso que está descrito no site da Fundação Ellen MacArthur, mas eu busquei um pouco mais, eu procurei um pouco mais a fundo. Primeiro caso é uma fábrica de tapetes que ela foi fundada na década de 30 na Holanda, e é uma fábrica de tapetes assim de alto nível. Então, são produtos muito sofisticados para um tipo de público muito exigente. E desde 2015 ela foi comprada por uma fábrica francesa.
Interessante aqui, e por que eu trouxe este exemplo, é esse certificado aqui. Esse certificado é um certificado Cradle to Cradle, que é baseado, foi, digamos assim, formado a partir deste livro aqui, que é um livro de 2002, que pressupõe que você tenha uma percepção, digamos assim, de produção, de projeto e de produção que seja ambientalmente sustentável, a partir de uma percepção que não vai do berço ao túmulo. Normalmente, quando você faz uma análise do ciclo de vida, você pensa assim, do berço ao túmulo. A extração do material, da matéria-prima, que é o berço, até a disposição final, que é o túmulo. Nesse caso, o modelo que eu acho muito interessante, ele propõe uma analogia com um modelo da natureza, que é também um modelo adotado pela economia circular. Inclusive, uma das bases teóricas da economia circular é essa visão do berço ao berço, na qual você, como na natureza, não existe resíduo. As folhas que caem das árvores, elas vão virar, vão se transformar em material orgânico, elas são material orgânico, que vai entrar no ciclo de novo até gerar nutrientes para a própria árvore. Então, é um ciclo que se mantém e é um ciclo virtuoso, porque o crescimento das espécies, a variedade das espécies, ela, teoricamente, aumenta ao longo do tempo, e a disseminação também. É óbvio que eu estou fazendo uma simplificação muito, muito grande, mas, enfim. Então, nós temos aqui a questão do material, a questão da circularidade do produto, a questão da utilização de energia renovável, a questão da disponibilidade da água e, importante, a questão da sustentabilidade social. Ou seja, é uma questão de comércio justo, embora o sistema de produção de natureza capitalista seja baseado na exploração, algumas pessoas, empresas e entidades, até o Vaticano já entrou nisso, defendem que existe a possibilidade de um capitalismo que não seja totalmente insano. Seria, comparando assim, o processo histórico, seria que se estuda na escola, no ensino médio, agora eu não me lembro da expressão, mas eram os reis que mandavam, mas tinham a consciência de que, enfim, né? Enfim, agora Então, é um pouco isso. Quer dizer, existe essa exploração, né? Mas ela tem um limite. Você paga ao fornecedor, você paga ao empregado, você paga as pessoas que você está empregando uma quantia justa para que ela se mantenha de uma forma digna. Que seria uma coisa como a social democracia europeia, alguma coisa assim. Assim, enfim, daqui a pouco eu me lembro do nome do absolutismo, enfim. Então, qual que é a ideia? Usar materiais livres de ingredientes tóxicos, usar energia renovável nos processos de produção, e uma coisa que é interessante, me perdoe, que são produtos, tapetes projetados para serem reciclados. É como se você... E é uma perspectiva muito interessante. Você projeta para desmontagem, projeta para ser remanufaturado. Então, agora, para você chegar a isso aqui, ou chegar a um material como esse, você tem que trabalhar a partir de uma perspectiva que a toxicidade do material nunca foi uma preocupação, uma perspectiva em que as alterações climáticas elas estão se acelerando, e curiosamente, essa semana
morreram, esses dias agora, morreram acho que 40 pessoas na Alemanha por uma enchente que nunca se viu. Então, quando você vê as monções na Índia, as águas levando as casas e tal, é um país de terceiro mundo, pobre. Agora, isso na Alemanha é uma coisa que não é comum. E essa chuva, ela, ela é atribuída a um efeito da mudança climática. Além disso, tem que ser considerado a escassez de recursos. Quer dizer, a Terra, o planeta, não é uma fonte sem fim, a não ser que seja um componente ou uma matéria-prima que seja renovável, e tem que se ficar atento à possibilidade de realmente de renovação. Quer dizer, você não pode extrair mais do que a capacidade de renovação daquele sistema. E, por fim, uma perspectiva que eu acho muito interessante, que nem sempre as pessoas se lembram, é integrar isso a uma abordagem social. Quer dizer, pensar em termos de saúde humana também. E aqui eu não chamaria atenção para o fato de que a preocupação com o impacto positivo na saúde humana não é voltada aos usuários, às pessoas que compram os tapetes, mas todas as pessoas, os empregados, os funcionários, todas as pessoas, os fornecedores de lã, de algodão, de não sei o que seja, mas todos os fornecedores envolvidos na cadeia produtiva. E eu iria além, eu iria até as pessoas responsáveis pela destinação final do produto. Se fosse em Belo Horizonte, se preocupar com as pessoas que estão lá nas mares, nas cooperativas, tratando essa questão da reciclagem. E isso tem uma questão importante, e é por isso que eu ressaltei que essa é uma empresa holandesa, porque a realidade social de reciclagem na Holanda é totalmente diferente de países pobres. Então, lá, teoricamente, um estereótipo é: você tem uma máquina que você joga lá, tritura e faz outra. Aqui não, aqui você tem um processo que provavelmente, muito provavelmente, vai envolver trabalho humano. Bom, vamos lá para o próximo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é um exemplo que eu também achei no site da Fundação MacArthur. Eu achei muito interessante, que algumas informações que eu não tinha para mim, e espero que para vocês também seja interessante. Nós estamos conversando outro dia sobre a questão dos alimentos e das embalagens. E as embalagens de leite, elas são, normalmente, antigamente, eu cheguei a ver, eu não sei se existiam embalagens de 200 mililitros que eram para a escola, você levava para a escola, coisa e tal. Era um prisma, interessante até. Tem embalagem de 1 litro e eu já vi embalagem de 2 litros, né? Então, a questão é a seguinte: você compra o leite, 1 litro de leite, e você nem sempre toma um litro de leite. Então, existe a possibilidade de que o leite, depois de 3 dias, 2, 3 dias, 4 dias, ele se deteriore. E eu não fazia ideia de que, num país como a Inglaterra, quase 300 mil toneladas de leite eram jogadas fora, no ralo. Então, o interessante aqui é que você tem, pelo menos foi uma surpresa para vocês, não sei, mas é interessante como que se dá a questão do alimento e da deterioração do alimento. Então, a pergunta é: você tem uma situação onde o leite ele estraga depois de aberto e tem que ser jogado fora. Qual seria a solução, a indicação? Uma possibilidade é fazer embalagens de maior durabilidade, Tetra Pak. Só que a embalagem de maior durabilidade tem um impacto ambiental maior. Então, a solução seria fazer em embalagens menores. Ao invés de você comprar um saquinho, que é o melhor em termos
em termos de saúde, né, digamos assim. Em termos nutricionais, o leite mais interessante é aquele que eles chamam de barriga mole, de saquinho mesmo. Então, você, em vez de ter um saquinho de 1 litro, você tem um saquinho de meio litro. Mas aí você pode argumentar que o impacto ambiental médio por embalagem, por litro de leite, é relacionado à quantidade de material da embalagem. Então, se você tiver 5 embalagens de 200 mililitros, o impacto vai ser maior do que uma embalagem de 1 litro. Então, é interessante que existem várias decisões ou várias oportunidades aí. E uma oportunidade também, algumas pessoas, e eu sou assim, quando o leite azeda, faz ricota, faz um tipo de requeijão que é muito fácil fazer e é bom, mas tem muita gente que joga fora. Então, nesse caso, uma indicação interessante é... Agora, a pergunta é como que você poderia criar um sistema de logística reversa para poder coletar o leite nas residências? Quer dizer, o interessante dessa história é que cada decisão tem um aspecto, tem um problema e um bônus e um ônus, né? Cabe a questão aqui é avaliar, dentro de um contexto específico, se são bônus ou não ônus, se vale, se não vale. A discussão é muito interessante nestes casos. Vamos lá ver aqui. Um outro caso muito interessante é da AGM. A AGM é uma loja de fast fashion que ficou muito, ela é bastante conhecida, mas ela foi muito assim discutida quando a Michelle Obama, que era a primeira-dama dos Estados Unidos e tal, apareceu com um vestido comprado na H&M, que é uma loja de classe média baixa, uma coisa assim. Né? Então, e foi uma coisa legal, porque ela falou, não, porque eu mesmo que mexi no vestido, comprei, fui lá, então é uma coisa bacaninha. Mas o interessante é que essa loja, que é uma loja reconhecidamente fast fashion, quer dizer, vende muitos produtos a preço baixo, né? E tem toda aquela questão de exploração social em Bangladesh, blá, 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 tem N casos assim, ela propõe a mudança no material. Então, você tem aqui são dois exemplos. Do lado esquerdo, você tem uma roupa feita a partir de fibra de laranja, de fibra de casca de laranja. E do lado direito, você tem um vestido feito de PET. Quer dizer, é o PET reciclado. Então, é uma coisa interessante, porque o algodão, a produção de algodão para roupas, é responsável por alguns dos grandes desastres ecológicos que se tem notícia. Um desses casos é o Mar de Aral, que é um lago de água salgada, que fica num país da antiga União Soviética. E na década de 60, se não me engano, foi feito um grande projeto para irrigação da plantação de algodão. E, com isso, a água destinada ao lago se reduziu muito e o lago praticamente acabou. Então, tem umas fotos assim horríveis de um navio grande, um barco grande, no meio do deserto onde era esse lago. E é uma coisa interessante porque está havendo uma seca muito grande no Brasil e é um pouco assim, assustador a situação das cataratas do Iguaçu. Então, eu li uma matéria sobre esse assunto e o cara falando que, comparando o uso da água na União Soviética com o uso da água no Brasil, que a quantidade de água utilizada do Rio Paraná para irrigação é cada vez maior. Então, com isso, sobra pouca água para as cataratas. É uma situação muito interessante, porque você pode justificar que a produção de
de alimentos, a produção irrigada de alimentos é socialmente relevante, além de ser economicamente relevante. Mas aí você também, outra discussão, como que a forma, a tecnologia utilizada para irrigação e o desperdício de água na irrigação podem gerar um impacto que vai levar digamos assim, a queda da quantidade de água no rio e nas cataratas. Ou seja, para mim isso é um exemplo de como que a discussão ela tem que ser sistêmica. É uma espécie de cobertor curto. Você puxa de um lado, desce do outro. E assim vai. Aqui, um outro exemplo que eu achei bastante interessante, que é uma política da Prefeitura de Milão para reduzir o descarte de resto de comida. Então, você tem aqui o que é descartado de lixo orgânico e também uma perda de comida. Parte dessa comida ela volta como doação, ou seja, tem um processo de não é, eu acredito que não seja pessoas de classe média limpando o prato para os pobres, não, em resto, totalmente. Eu acho que não passa por aí. Mas existe um sistema de doação de alimento para evitar a perda. E mesmo quando existe essa perda, existe um processo, aí que eu acho que é a ideia sacadinha, de uma usina, um sistema, que na verdade não é uma usina, mas é um sistema de recuperação desse lixo orgânico, seja na forma de compostagem, seja na forma de gás carbônico para a indústria, seja na forma de metano, de biometano, que é um problema sério em termos de poluição ambiental em lixão, e energia elétrica por queima. Então, é um sistema que não é simples, mas é um sistema que, se for pensado de uma maneira, digamos assim, adequada à situação local, certamente é uma ideia que seria muito bem-vinda numa cidade como Belo Horizonte. Mas as condições sociais, econômicas, culturais, geográficas, climáticas de Milão são diferentes de Belo Horizonte. Então, nesse caso, teria que se criar um modelo, um sistema que fosse adequado às condições de contexto de Belo Horizonte. E é uma questão interessante quando se fala de inovação, porque a inovação ela não é, como algumas pessoas pensam, criar uma coisa totalmente inédita, mas você usar uma tecnologia desenvolvida em uma situação e adequá-la a uma outra situação é também uma forma de inovação. E digamos assim, de longe, é o tipo de inovação, essas pequenas inovações, é o que, primeiro, é o que é mais comum, e segundo, mais importante, é o que realmente traz o benefício para as empresas a longo prazo. Nesse caso aqui, não é uma empresa, é uma cidade, um benefício social, né, que eu acho bastante interessante. Aqui eu não encontrei informações de natureza econômica. Quer dizer, por quanto que esse metano é vendido, por quanto que essa energia elétrica é vendida, que seria uma indicação muito, muito interessante. Mas, enfim. Aqui nós estamos indo para um outro tipo de situação que é próximo do que eu chamaria de inovação frugal. É um sistema de ultrassom portátil, desenvolvido pela Philips, para o Quênia. Então, o que você tem? Você tem uma situação em que é um país pobre, como o Brasil, o Brasil também é um país pobre, e os recursos médicos são escassos. E você tem que fazer exames durante o período de gravidez. Então, o que você tem? Você tem uma pessoa, não sei se é uma médica, uma enfermeira, uma pessoa da comunidade, depende do grau de formação que você tem que ter para usar o ultrassom. O ultrassom, o aparelho é um aparelho portátil,
vem dentro de uma bolsa, ligado a um tablet, acabou. Com bateria. Aí a pergunta é, a natureza das informações é equivalente a um sistema sofisticado, hospitalar de grande porte? Muito provavelmente não. Muito provavelmente o sistema é muito mais simples, mas ele é bastante para atender uma demanda. Então, o princípio da inovação frugal, no sentido de uma inovação voltada para a sustentabilidade, voltada para uma frugalidade, é que você não precisa ter a melhor tecnologia. Você precisa ter uma tecnologia que seja boa bastante para atender a sua necessidade. Ou você pode pensar de uma outra forma, que entre essa mulher ter um atendimento que, embora, não sei, mas que embora mais simplificado do que seria no hospital, está a anos-luz da situação anterior, ou seja, do não acesso ao hospital, faz toda a diferença. Até porque essa pessoa que foi lá fazer o exame, ela não precisou de um transporte específico, ela não precisou de sei lá, uma ambulância, e ela não precisou de espaço, de uma sala no hospital para fazer exame. Então, essa é uma ideia muito interessante que se coaduna, na minha opinião, com uma política de saúde do Sistema Único de Saúde Pública, do SUS público no Brasil, que é o Programa de Saúde da Família. Ou seja, isso é uma coisa que a classe média não consegue entender muito bem. Mas a minha mãe, que é uma senhorinha de classe média, ela tem isso. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, não sei, vai alguém na casa dela, mede a pressão, pergunta como é que está, vê se os remédios estão bem, e tal. Aí ela estava com problema de movimento, providenciaram uma fisioterapeuta para ela, quer dizer, um sistema que, para ela ir fazer uma fisioterapia no centro de saúde, além de ser muito mais difícil para ela, pela própria movimentação, é uma sala a menos no centro de saúde para um atendimento de quem precisa de alguma coisa que só pode ser feita lá. Então, é um sistema de saúde muito interessante e muito barato. Porque se você tem um tipo de teste desse feito em casa, você não precisa construir um hospital. Né? Esse exemplo foi tirado, na verdade, eu achei esse exemplo nesse livro aqui, que é o livro do Joe Chid, do John Besant, que é sobre gestão da inovação. E agora que eu vi que eu me esqueci de colocar a referência aqui, mas eu coloquei a capinha. Então, esse senhor Trevor, em inglês, ele estava um dia assistindo um programa sobre a AIDS na África, e ele falou assim, poxa, é um problema muito sério. E aí pensou assim, por que não... Qual que é o principal pro problema aí? As pessoas não tinham acesso à informação sobre os problemas da doença. E aí ele falou assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa. Qual que é o meio de comunicação? Isso nos anos 80, mais ou menos. Qual que é o meio de comunicação mais popular? É o rádio. Mas o rádio precisa de pilhas, e pilhas são caras. Ou então precisa de uma rede de energia elétrica que nem sempre existe. Então, o que a gente poderia fazer? E o que ele fez? Uma solução que eu acho fantástica, eu sempre uso como um exemplo. Ele criou, esse aqui é a primeira versão, pesam 3 quilos, um rádio a pilha. A rádio a pilha não, um rádio a manivela. Então, você tem aqui um sistema que a corda digamos assim, é similar ao relógio. Você dá uma corda, tem um sistema de mola que gera energia para o rádio. Não sei quanto tempo que dura, mas o rádio é um dispositivo técnico que gasta muito pouca
pouca energia, então é possível fazer isso. Uma televisão não seria viável, mas para o rádio é. E aqui uma foto que eu achei dele, eu gostei, apaixonei dessa foto, porque primeiro ele está aqui do lado do Concorde, e aqui ele está do lado de um perigosíssimo terrorista. O governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra, considerava, ele era um dos poucos países no mundo que defendiam o apartheid na América do Sul, na África do Sul, e que consideravam o Nelson Mandela um terrorista perigosíssimo, sanguinário, etc. Então, aqui são coisas, são voltas que o mundo dá. Curiosamente, no dia da morte, é uma coisa que não lembro, aqui eu não falo com nenhum prazer, mas é só um comentário. No dia da morte da Margaret Thatcher, a música mais pedida na BBC foi uma música do Mágico de Oz, cujo título é Viva, a Bruxa Morreu. E a BBC ela tem o compromisso de tocar todos os dias a música mais pedida. Nesse dia, ela fez um anúncio, a BBC fez um anúncio de que, em respeito à família da ex-primeira-ministra, ela só tocaria um trechinho, trocou lá uns 30 segundos de música e apagou. Mas isso, para mim, é uma coisa interessante, porque o distanciamento histórico nos permite ver quem que estava de que lado da história. Mandela hoje é uma pessoa, eu acho que de forma quase unânime, celebrada como uma pessoa que contribuiu para a paz na América do Sul, na África do Sul, enquanto, enfim. Mas aqui, a empresa que ele fundou existe até hoje, e esse aqui é o modelo de rádio que é bem vendido hoje. Para quem tem algum interesse, eu procurei e não achei entrega no Brasil. Tá? Mas é interessante, na minha opinião, porque ele é esteticamente muito, assim, ele é bonito, tá? Ele tem uma cor, então, eventualmente as pessoas podem não gostar da cor, mas eu acho que ele tem uma solução de design muito interessante. E aqui é bacaninha, porque o que diz aqui? Olha, quando você não tem energia elétrica, é uma coisa essencial para a emergência. E é bacana que agora você tem uma placa fotovoltaica que capta energia solar para a bateria e a manivela. É muito, muito interessante. De inovação sustentável, frugal. Né? É bem interessante. Aqui como o esquema de uso, você pode ligar a antena numa árvore, se for o caso, e aqui fotos de pessoas. Eu acho interessante a alegria dessa senhora aqui ouvindo música e tal. Isso para mim é uma coisa que tem muita importância. Né? E aqui também uma outra foto clássica, que são as crianças na escola ouvindo alguma coisa de aula, graças ao aparelho. Um outro aparelho que vai nesse mesmo caminho, porque o que acontece aqui? É inovação frugal? Mas aqui é uma coisa interessante porque você tem uma situação onde uma empresa, lá no caso, a empresa que foi fundada para produzir o rádio, mas nesse caso não, nesse caso a Philips, que é uma empresa muito tradicional, que desenvolveu um sistema de elétrico, tá? Que é elétrico, um sistema de... é um fogão a lenha. Curiosamente, um fogão a lenha elétrico, tá? Mas é muito interessante. Só como curiosidade, esse fogão saiu de linha há 3 anos atrás. Não consegui dizer por quê, mas ele foi vendido no indiano de 2008, parece 2008, 2000, a 2000 e até 2018. Então, para quem quiser comprar, não tem mais. Né? Bem, qual que é o problema? É basicamente esse aqui. E é uma coisa interessante, eu pessoalmente não gosto de churrasco por causa disso.
Porque o churrasco, ele é, por definição, um tipo de preparação de alimentos que tem uma perda energética muito grande. Você pega um saco de carvão, que tem um custo mental para e coloca lá dois bifes, três bifes, o que for, né? Quando, obviamente, que as pessoas vão estar pensando agora, não, eu coloco 10 quilos de carne, mas tudo bem. Você coloca a carne e fica lá. Nesse caso aqui, provavelmente na África, você tem um fogão que é dentro de casa. E o fogão ele é dentro de casa para aquecer o ambiente. Mas, primeiro que o aproveitamento energético aqui é muito baixo e a quantidade de fumaça é muito grande. Isso traz muitos problemas. Então, aqui alguns exemplos de fogão. É interessante que em grande parte da Ásia as pessoas preparam os alimentos agachadas. E é interessante também o seguinte: eu já vi fogões desse tipo no norte de Minas, que eu achei muito interessante, né? Escavado as dimensões obviamente bastante diferentes, mas não dentro de casa, mas fora de casa. Mas é uma coisa muito interessante porque você percebe que na situação atual, quando o gás cozinha está batendo uns R$ 100, há um problema de saúde pública, porque as pessoas deixam de usar o gás cozinha e voltam a usar a lenha. Isso gera um problema de saúde pública e também um problema ambiental. Então é interessante como é que as coisas funcionam, né? Você tem uma questão que é econômica, que é o custo, e você tem que os dividendos que os acionistas vão receber, e é uma coisa de mercado, de oferta e procura. Então, você tem um aumento nos custos do gás cozinha e, por outro lado, uma perda geral da saúde, em termos de saúde pública, um aumento dos gastos de saúde pública que é rateado igualmente por toda a sociedade que paga impostos, né? Que financia o sistema de saúde. Bem, aqui é o projeto, né, o princípio, e tem uma questão aqui que é interessante. Esse aqui era o projeto original. E aqui você tem um gerador termoelétrico que vai... Qual que é a sacada aqui? Eu peço desculpas. Você tem um sistema em que existe uma ventilação aqui que aumenta o fluxo de ar dentro do fogão. Isso aumenta a eficiência da chama. E você tem aqui o calor gera energia que vai movimentar as ventoinhas aqui, que vai melhorar a qualidade da chama, melhorar o aproveitamento do combustível, madeira, o que for, e vai reduzir a fumaça. E aqui você tem uma outra foto clássica também, que são as pessoas felizes aqui preparando o alimento, gastando muito menos lenha. Lembrando que, normalmente, nas sociedades rurais ao redor do mundo, eu não conheço nenhuma que não seja assim, a obrigação de buscar lenha é da mulher. Então, a mulher é que fica certamente mais feliz em poder ter um produto desse. Até porque a chama é melhor. E o controle da chama pela velocidade da ventoinha também é possível. Então, você tem aí uma série de coisas boas e, digamos assim, conjugadas de um produto que é barato. Agora, eu não sei exatamente porquê, no projeto havia, com certeza, uma coisa de tecnologia, de custo, no projeto não havia a previsão de uso de energia elétrica, mas no produto vendido sim. Bem, aqui eu quero falar de um termo que é muito famoso, o Juhá,
não sei se a pronúncia é exatamente essa, que é uma palavra indiana que pode ser traduzida como jeitinho. O jeitinho brasileiro, ele tem uma conotação dúbia. O jeitinho brasileiro tanto pode ser aquela coisa de você conseguir um favor ou conseguir uma vantagem de uma maneira indevida, porque alguém vai dar um jeitinho, coisa e tal, ou de uma coisa que eu acho mais interessante, muito mais positiva, é uma capacidade criativa que o brasileiro tem de resolver coisas usando gambiarra. Então, julgar é um pouco isso, é meio que gambiarra, meio que jeitinho, mas é uma palavra, uma expressão indiana, uma palavra indiana que virou uma espécie de princípio de projeto. E esse livro aqui, que está a sua direita no canto, ele trata disso. Então, deixa eu voltar aqui. O julgar, ele é sempre frugal, quer dizer, ele não é caro, ele é flexível, ou seja, você tem que ter várias ele tem que se adaptar à situação. E o que eu acho mais interessante, ele é inclusivo. Todo o sistema de mercado ocidental, tradicional, que hoje é mundial, digamos assim, ele parte do princípio de exclusividade. Você tem um serviço que é exclusivo, você tem um produto que é exclusivo, você tem um cartão de crédito que é exclusivo, que é só seu. Aqui não, aqui a solução tem que ser inclusiva. Isso eu acho muito interessante, que é similar à ideia da cisterna no Nordeste brasileiro. Né? Então, quais são os princípios? Esse slide está em inglês porque eu achei essa imagem em uma outra apresentação. Então, primeiro, você tem que a oportunidade ela vem da adversidade. Ou, quer dizer, em outras palavras, a necessidade é a mãe da invenção. Segundo, você tem que fazer mais com menos. Bastante razoável. Você tem que pensar e agir de maneira flexível. Você tem que manter as coisas simples, porque você não adianta. Isso é um exemplo muito interessante, que tecnologias complexas não funcionam em determinadas sociedades, em determinadas situações onde não há recurso. Então, nesse caso, existe uma margem, existe um grupo social, normalmente os mais pobres, que são excluídos. Nesse caso, a ideia é você incluir essa margem. E, por fim, seguir o seu coração, né? Que é uma coisa muito, digamos assim, bacaninha. Esses aqui são alguns exemplos, eu acho que eu já tratei numa outra discussão, tá? E são bastante simples. Esse aqui é o Nano, é um automóvel da Tata Motors, que, curiosamente, ela foi ou é dona da Land Rover, quer dizer, você ter um Nano é como você ter um Land Rover compacto. Ele foi desenvolvido para ser um carro barato. Então, ele era pouco mais. A ideia é que ele usasse pouco mais que uma moto para evitar que as pessoas tivessem que fazer isso aqui, né? Esse pessoal não vai de moto, eles vão de nano. Bem, ele é tudo simples, etc e tal, só que tem um problema. Ele não atendia a nenhuma norma de segurança externa à Índia. Então, ele não podia ser exportado para praticamente lugar nenhum. E, curiosamente, ele foi um fracasso de vendas. Não sei exatamente por quê, mas o gráfico de venda dele, não sei ainda nem se ele ainda é produzido, mas o gráfico de vendas nos primeiros 5 anos de lançamento, ele sobe, depois desce, fica embaixo e não funciona mais. Esse aqui é um produto também muito interessante, que é basicamente uma bateria ligada a uma lanterna e ligada a uma placa fotovoltaica. Então, você pendura a placa do lado de fora da casa e carrega a bateria, que também carrega o celular,
E aqui tem uma história interessante, que essa placa ela não é fixa. Mas por que que ela não é fixa? Ah, porque para não roubarem. E eu acho isso muito, muito interessante. Quer dizer, para as pessoas que têm, é um item assim, muito, muito, muito valioso do ponto de vista financeiro. E esse exemplo aqui é um exemplo muito, muito interessante e muito famoso também, que é um projeto feito, um projeto de uma incubadora neonatal feita para a África. Então, qual que é a questão? Você pega uma incubadora feita na Alemanha, super sofisticada, leva para a África, depois de 6 meses ela quebra e ninguém certo. Não tem como levar um técnico da Alemanha para lá, não tem peça, ninguém sabe arrumar, enfim. Então, ela encalha. Aí, a história deste projeto é basicamente o seguinte: o pessoal foi lá para a África, né, para o país onde foi feito a análise, e começaram a olhar em volta, e perceberam que havia muita caminhonete da Toyota, se não me engano. Então, você fala assim, olha, o pessoal aqui não consegue fazer manutenção de equipamento hospitalar, mas eles conseguem fazer de carro, de Toyota. E, então eles fizeram o produto, o interior é basicamente de peças de carro. A função básica de uma incubadora neonatal é manter a criança aquecida. E então você pode conseguir com um farol de caminhonete. Então você tem aqui um farol, desculpem, uma bateria, um termostato, aquelas coisas e tal. E, mais uma vez, ela não é nem de longe uma incubadora sofisticada, mas ela é boa bastante para, sei lá, 80% dos casos. Então, casos muito complexos, ela não ajuda. Mas, na maioria dos casos, que são casos de complexidade baixa ou média, aí é sempre uma coisa boa. Né? Aqui uma coisa interessante. Né? Se você olha aqui, essas aqui são casas que poderiam ser casas em qualquer país do mundo, são casas na Índia. Eu coloquei aqui a expressão casas modernas na Índia. Aí depois eu coloquei casas de classe média na Índia. Aí eu diria que isso aqui não parece muito de classe média, mas isso aqui, esses predinhos, parecem coisas assim, bem, digamos assim, ocidentais. Essa casa podia ser em Belo Horizonte. Então, existe aqui uma certa, digamos assim, uma identidade. Aqui, casas de vilarejos. Já tem aqui uma arquitetura bem específica, né? Aqui, você poderia dizer que parece uma cidade do interior do Brasil, mas é uma arquitetura bem específica. E aqui, as favelas, né? Você tem aqui favelas na Índia e que aparentemente pelo que eu já pude conversar com pessoas que conhecem, são bem piores do que as favelas no Brasil, porque por aqui não tem. Obrigado. Porque, peço desculpas pela interrupção, porque não tem energia elétrica, muitas vezes. Então, você pega uma casa como essa, uma casa como essa, é uma casa muito simples. Né? Então, aqui, a partir dessa pequena introdução, esse aqui é o site da Whirlpool, que é a dona da marca Brastemp, na Índia. Se vocês observarem, com exceção desse tipo de máquina, que é. Com exceção desse tipo de máquina, que é um tanquinho conjugado a uma secadora, que é um tipo de equipamento muito característico da Ásia,
Todos os produtos são produtos de mercado, de um mercado global, né? Desde geladeiras até aqui um purificador de água e assim vai, né? Se você olha a geladeira, essa geladeira eu achei particularmente simpática, né? Eu, pelo menos, eu não sei até que ponto isso corresponde à realidade, mas a minha percepção sobre a Índia é um país muito colorido, até pelas imagens das casas. Então, eu olho uma geladeira lilás com flores, eu acho que bate. Embora você observe a decoração da casa, é uma decoração inglesa, digamos assim, uma decoração clean, moderna. Aqui são os refrigeradores também, que são digamos assim, globais. Mas, qual que é a questão? Essas fotos aqui são de refrigeradores sendo usados na Índia. Aí uma coisa muito interessante, quando eu vi essa foto, eu me lembrei que eu tinha na minha república, na minha casa, uma geladeira exatamente igual a essa aqui. Vermelha, imensa, muito pesada e vazia. Então, você tem aqui um problema muito interessante, porque você tem um produto que é muito grande, é muito pesado, tem um consumo energético brutal, porque é um modelo muito antigo e está em condições precárias, e o uso é muito pequeno. Você tem ali alguma hortaliça, algum alimento, alguma bebida e só. Então, qual que é a ideia aqui? Essa ideia da inovação frugal, do julgar, que esse senhor aqui, cujo nome eu não me arrisco a pronunciar, desenvolveu um refrigerador assim, genial, muito interessante. E, curiosamente, usando um princípio que é muito comum no Brasil. Você tem aqui um armário de argila, oco, e você coloca água aqui dentro. De uma forma análoga às talhas que existem no Brasil, os fios de barro, a água refresca. E você tem aqui uma temperatura, eu não me lembro exatamente qual a temperatura, eu não consigo, na verdade, eu não consegui determinar, eu não consegui achar a que temperatura ela se mantém, mas as informações que eu consegui levantar é que você pode manter verduras conservadas por 3 até 4 dias. Então, efetivamente, isso representa uma vantagem em relação ao modelo anterior, obviamente. E como é que eu posso dizer? Ela é muito mais adequada ao tipo de utilização que as pessoas têm. E a cerejinha em cima do sundae, né, digamos assim, é um filtro também, que é um filtro não, uma talha, não é um filtro, é um reservatório de água. Aqui, algumas imagens, né? Isso aqui, eu me identifiquei com essa imagem, né, da talha, né? Eu falei, isso aqui é uma coisa igualzinho o que nós temos aqui, com exceção da belíssima aplicação de desenhos, que é uma coisa, a meu ver, uma coisa da cultura, do uso da cor, que eu acho fantástico. E aqui, como se usa, né? Você tem aqui, você coloca a água aqui em cima, tampa e acabou. Eu consegui essa expressão aqui em hindi, que significa basicamente fim do bloco. Então, eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu vou só encerrar o compartilhamento. Eu espero que vocês tenham achado interessante, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo sorvete que chegou para mim agora há pouco, mas coisas da vida, né? E encerro aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.